Aleluia! Salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. Quantos creem que o Senhor é maravilhoso? Amém? É maravilhoso nas nossas vidas, não é? Podemos estar aqui, podemos estar unidos, podemos estar como igreja. Só o Senhor para poder fazer uma coisa dessas. Vamos estar já passando para a palavra. Vamos aproveitar que hoje temos tempo. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. E depois vamos ler Tiago, capítulo 1, do 12 até o 15. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. E depois Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Amém? Vou aguardar um pouquinho, os irmãos procurando aí. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tiago, capítulo 1, do verso 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, por sua vez, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, unidos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu santo nome. E nós somos gratos, ó Pai, por podermos ter esse lugar de adoração. Somos gratos, ó Pai, pela união, pela unidade da Tua igreja, e que o Senhor possa estar nos alertando e que a gente possa ser maduros espiritualmente para entender as ciladas e o agir do inimigo no nosso meio. Ó Pai, nós queremos fazer a Tua vontade a cada dia, queremos estar unidos, queremos estar no centro daquilo que Tu queres e daquilo que Te agrada. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus, né? Hoje vamos voltar a um tema que eu tinha proposto de falarmos sobre batalha espiritual, falarmos sobre luta espiritual, só que depois do intervalo de 4 semanas, em que houve outras oportunidades aí, hoje eu gostaria de voltar a esse assunto, porque eu acredito que é muito importante para nós como igreja estarmos prevenidos, como diz a palavra de Deus, estarmos sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, ele não consegue vencer ninguém preparado, ninguém atento, ninguém que está com os olhos e os sentidos bem ativos, né? Então é importante, e nós temos vindo falar sobre isso. Tivemos um intervalo aí, mas nós falamos, por exemplo, primeiro desses movimentos modernos de batalha espiritual, dessas literaturas aí que ficaram muito conhecidas, né? Ele veio para libertar os cativos, porcos na sala, né? Livros que ficaram bem conhecidos aí, como livros que fomentaram muito essa ideia da batalha espiritual e que viraram autênticos manuais de libertação, principalmente usados por igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas falamos um pouco sobre isso, um completo desvirtuamento daquilo que é a verdadeira batalha espiritual, e vimos, baseado em capítulo 6 da carta aos Efésios, como essa batalha espiritual funciona e como Deus nos dá as ferramentas para vencê-la. Depois, se vocês se lembram, falámos sobre a questão das maldições hereditárias. Não sei se alguém se lembra dessa palavra que a gente deu aqui. Falámos sobre isso baseado em Êxodo capítulo 20, baseado em Ezequiel capítulo 18. Se você não acompanhou essas mensagens, você pode acompanhar. Elas estão no canal da nossa igreja, né?
precisamente com esse título, com esse tema, Batalha Espiritual e Maldições Hereditárias. Mas eu gostaria de continuar porque tem muito assunto sobre isso e é importante para nós no meio de uma cristandade tão mal informada sobre isso, né? Tão mal ensinada, né? E que vai trazendo para a igreja e para a batalha espiritual coisas que não são da batalha espiritual, né? Coisas que na realidade são de outras religiões, são de outras, um secretismo religioso, uma mistura de crenças e doutrinas que nada tem a ver com batalha espiritual. E nós vemos que existe essa batalha espiritual, existe essa luta espiritual, né? Isso é um facto. Você não consegue fugir disso aí. Nessa luta não tem como ficar neutro, não é? Existem dois lados, o lado da luz e o lado das trevas, né? Jesus já venceu. Amém? Vocês creem que Jesus já venceu? E que colocou ao nosso dispor todas as ferramentas e armas necessárias para nós vencermos também, né? Então a nossa batalha, a nossa luta, ela parte de uma vitória consumada em Jesus, que nos dá todas as ferramentas: oração, jejum, palavra de Deus, vigilância, firmeza na fé. E isso são armas poderosas que nós temos, né? Você, se está lutando com outras armas, as suas lutas, você está caminhando para a sua derrota. Essa que é a grande verdade. Porque as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para destruir fortalezas. Talvez você tenha lutado as suas lutas e as suas dificuldades, as suas fraquezas, com a força do seu próprio braço, mas isso vai levá-lo à frustração. Mas se você começar a lutar com as armas que Deus te dá, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Oração, palavra de Deus, fé, ninguém consegue resistir a isso. Nada consegue resistir a isso. Existe uma guerra traçada e existem armas que Deus colocou à nossa disposição. E claro que para haver uma guerra tem que haver um inimigo, né? E o texto que nós lemos de 2 Pedro, do 1 Pedro, é bem claro que todos nós aqui temos um inimigo em comum. Todos nós aqui. Hoje vamos até falar de dois inimigos, mas eu vou começar por este. Todos nós aqui temos um inimigo em comum. Não é o que o texto diz? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, assim, anda perto, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, Pedro fala aqui do inimigo das nossas almas, que anda procurando, né? Ele anda procurando uma vítima, ele anda olhando, ele anda à espera de uma oportunidade, né? E no Antigo Testamento, e também no Novo, ele é chamado não só de diabo, mas também de Satanás, que significa adversário. E na realidade aqui tem os dois nomes, o diabo, adversário. Se você ler no original, diabolos, o Satã, né? Porque adversário é precisamente Satanás significa adversário. E o próprio Jesus chamou ele também de adversário, né? E Pedro chama aqui ele de diabo, que significa acusador. Estamos a falar da mesma pessoa aqui. Esses nomes são atributos, são atribuídos a ele como, na realidade, títulos daquilo que ele faz, da sua ação, né? Ao seu modus operandi de agir na vida das pessoas, né? Quer se opondo como adversário, como Satã, quer se acusando e difamando os filhos de Deus como o diabo. A Bíblia nos mostra que esses títulos representam a mesma pessoa. Se vocês forem lá a um texto que está em Apocalipse capítulo 12, verso 9, vocês veem ali: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor
de todo o mundo. Então vemos que ele é chamado na Escritura através de vários títulos, né? Dragão, serpente, Satanás, diabo. Mas aqui em Apocalipse tem um título muito interessante que foi colocado aqui: sedutor. Sedutor. Olha que curioso esse título, sedutor, que é talvez a maneira que ele mais age nas nossas vidas, seduzindo. Irmãos, será que alguém é seduzido por uma coisa com chifres, cauda pontiaguda, pés de sei lá de quê, como é que chama, de bode? Será que alguém é seduzido, olhar maléfico? Será que alguém é seduzido por isso? Imagina o bichão, né? A imagem que a gente tem do bichão, aquela imagem romantizada, olhando para a Cristina piscando assim o olho. Será que ela ia cair nesse engodo? Será que ela ia ser seduzida por isso? Porque assim, porque a gente acha que o diabo é assim. A gente acha que ele age assim, né? Nós achamos que Satanás se manifesta, né, com pessoas gritando, espumando pela boca, rebolando pelo chão. Essa é a imagem que nós achamos que Satanás funciona, porque a gente vê aqueles teatros das igrejas, a gente vê e a gente acha que aquilo é Satanás. A gente acha que é assim que ele se manifesta, né? Mas olha como é que a própria palavra chama ele sedutor. Sedutor. Eu vou te falar, para seduzir alguém tem que ser uma coisa atraente, né? Eu fui seduzido pela Cristina, porque olha lá. Porque se fosse com a cara de diabo, eu não tinha casado. Então pensa, assim, nós estamos a brincar com coisas sérias, né? Mas eu sei que vocês têm temor e eu também. Pensa assim, na noite em que Jesus foi traído, Jesus pega um pão, um pedaço de pão, molha aquele pedaço de pão no molho e dá na boca de Judas. E naquele momento, o diabo entrou em Judas, caladinho, tomando ceia com Jesus. Está lá no texto, João capítulo 13, verso 26. Pôs um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Pensa assim, não, o cara tinha acabado de tomar ceia. Não, e ceia não foi servido pelo pastor, não, servido pelo pastor dos pastores, servido pelo próprio Jesus. Não, não é possível. Não é possível, o cara é crente. Não é possível, o cara toma ceia. Não é possível, ele é batizado. Ele fala até em línguas. Nós temos uma ideia muito errada de como é que o diabo age na igreja. Muito errada, porque nós estamos habituados a ver show de igreja. E no show de igreja tem essas coisinhas assim, mãos para trás, ajoelha, levanta, vou mandar uma flecha. Tem essas coisas assim, né? Que a gente vê nas redes sociais, que é uma vergonha para o evangelho. Mas no mundo real não funciona assim. No mundo real o diabo está tomando ceia. No mundo real o diabo está no meio dos irmãos. Sabe por quê? Porque me perdoem os visitantes aqui. Eu não quero que todo mundo, vocês entendam que eu quero que todo mundo esteja desconfiado de todo mundo. Não, mas as pessoas têm que ter maturidade para entender isso. Olha o que é que diz lá, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz Paulo, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, por essa razão que Pedro começa esse texto que nós lemos, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes.
Nem tudo que parece bonitinho é de Deus. Não tem aquele ditado, né, que nem tudo que brilha é ouro, né? Isso diz respeito a pessoas, situações, oportunidades que nós temos. Tem um outro ditado, né? Olha, quando a esmola é grande, o pobre desconfia, né? Quando a pessoa já chega na igreja causando, a pessoa diz, calma aí, tem qualquer coisa errada aqui. Dizendo, falando e afirmando, e faço e aconteço, e sou e fui. Irmãos, vou voltar a dizer, eu não quero com essa mensagem, eu quero que vocês sejam maduros, eu não quero que vocês fiquem agora olhando, desconfiando, será que o Satanás está nele, está nela? Não é isso. Mas para que você tenha maturidade, devemos ser sóbrios e vigilantes. Olha o que é que Jesus falou, Mateus capítulo 10, verso 16, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É claro que Jesus não está elogiando a serpente como um símbolo moral aqui. Ele está usando uma imagem pedagógica. E a serpente como um animal, ele não avança às cegas. Ele percebe o ambiente. Ela identifica o perigo. Ela sabe recuar. Em termos cristãos, o que é que isso significa? O que é que Jesus está falando aqui? Olha, não seja ingênuo. Não se distraia. Não entregue o seu coração e a sua mente sem exame, sem orar, sem discernir, sem pedir a Deus direção. É isso que Deus está falando, que Jesus está falando assim, sejam prudentes como as serpentes, mas sejam puros, sejam simples como as pombas. Essas duas coisas têm que estar juntas, prudência e pureza, porque se eu for prudente e não for puro, às vezes eu corro o risco de ser um manipulador. É aquele irmão que chega e diz assim, olha, tem cuidado com o fulano lá, que ele não é de confiança. Tem uma aparência de prudência, não é? O cara está me avisando, né? Para eu ter cuidado. Mas ele é movido por quê? Se é movido pelo mal, ele está te manipulando. Ele está tentando manipular a tua opinião em relação ao terceiro. Então, a prudência tem que ter pureza. Sem isso, vira uma manipulação. Por outro lado, a prudência, a pureza sem prudência também vira ingenuidade. É aquele irmão que já sai contando a vida para qualquer um. Tem pessoas que não têm capacidade para guardar segredo. Tem pessoas que não têm capacidade para ouvir certas coisas. Aí daqui a um tempo todo mundo sabe da sua vida. É ingenuidade demais da nossa parte achar que todo mundo é santo. Então nós temos que ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas. O discípulo de Cristo vive essa tensão. Coração limpo, mas olhos bem abertos. Não responde mal por mal, mas também não fecha os olhos ao mal. Não vive desconfiando de todos, mas também não confia em qualquer um. É isso que Jesus está falando aqui. No contexto, Jesus está preparando os seus discípulos para a oposição. Está preparando os seus discípulos para a falsidade, para a perseguição. Ele não promete um mundo seguro. Ele nos ensina a atravessar um mundo perigoso, mas sem perder a sua alma. É isso que Jesus está falando. Não seja malicioso, mas também não seja bobo. Não seja cínico, mas também não seja ingênuo. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque tem muita esperteza aí pelo meio. Tem muita gente chico esperta. Tem muita gente que se esconde atrás de uma capa religiosa. Tem muita gente que se esconde atrás da Bíblia. Tem muita gente que fala muito bem, mas é só veneno. Jesus chama eles de sepulcros caiados, porque por fora estão bonitinhos e branquinhos, mas por dentro tem morte, destruição, podridão, mau cheiro. Então nós temos que ter prudentes. Cuidado com o que ouvimos, cuidado a quem damos ouvidos, cuidado a quem emprestamos os nossos ouvidos. E também tem muita ingenuidade disfarçada de amor. Irmão, vou-te contar aqui uma coisa, mas é só para a gente poder orar por ela. Isso é ingenuidade, é uma fofoca disfarçada de amor. Esse é que é o problema. E nós temos que ser maduros, entender, ser prudentes, não dar lugar ao inimigo, porque o inimigo vai usar tudo isso para nos
condenar, para nos acusar, para nos colocar em situações difíceis. Quantos aqui nunca entraram em arrascadas, em problemas, porque falaram demais ou ouviram demais? Fui só eu? Essa é que é a questão. Prudentes, maturidade. Como faz falta hoje pessoas maduras na igreja. Vivemos na época do mimimi. Tem aquela, já falei isso aqui, né? Antes as ovelhas faziam mé, agora fazem mi. Vivemos na época dos infantes espirituais, das pessoas que são eternamente criancinhas na fé. Isso é muito triste. Pessoas que já tinham que ser mestres, mas continuam dando tanto trabalho, continuam dando tanta canseira. Às vezes na igreja, pessoas que tinham que estar ensinando, pessoas que tinham que estar pregando, pessoas que tinham que estar dando testemunho, que tinham que estar pregando, almas sendo salvas, através da experiência que já têm, através do conhecimento que já têm da palavra, mas continua a ser de onde vêm os problemas, porque são infantes espirituais. Nós vivemos numa altura em que as pessoas parecem que não querem crescer espiritualmente, e nós precisamos ter maturidade. Quando João Batista, até vou ler esse texto, diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua, isso não é uma apologia à burrice. Porque hoje em dia a gente parece que não se vê tanto pessoas com fome da palavra, para querer aprender, para querer pregar, para querer estar na frente da obra, no trabalho. Infelizmente principalmente, eu vou falar uma coisa, principalmente até os homens. Principalmente até os homens. Vivemos numa altura que o homem não se posiciona como sacerdote da sua casa, como aquele que leva a sua casa a adorar a Deus, como aquele que leva o ensino bíblico para a sua casa. Aí depois queixam-se do ministério pastoral feminino, que eu também não sou de acordo, mas os homens viraram uns vagabundos espirituais, perdoem a expressão, que não lê a Bíblia, que não ora, que não é exemplo para os seus filhos. Perdoem, mas é a realidade. Na maior parte dos lares cristãos, quem puxa para ir para a igreja é a esposa. Isso é coisa nova, meus irmãos, porque não era assim. Não era assim. Falta maturidade, falta pessoas que querem aprender a palavra, pessoas que querem pregar a palavra, pessoas que querem servir a Deus. E não só, também maturidade para encarar os problemas, maturidade para viver em meio às diferenças. Deus requer de nós crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maturidade nos faz ver as coisas com outros olhos, com outra perspectiva, com outro foco. Maturidade nos faz ser sóbrios e vigilantes, porque o inimigo usa situações, usa pessoas. O próprio Jesus falou, Mateus 7,21, eu li ontem na oração, né, que está ali no coração do Sermão do Monte, e Jesus diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Eu comentei e partilhei ontem com eles. Já perceberam que Jesus está aqui dando dois exemplos de duas pessoas? Uma que fala muito e outra que faz. Porque a teologia de Jesus não é de falar, é de fazer. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, mas você não faz, você só fala que quer. Eu queria tanto saber a Bíblia, mas você não estuda. Eu queria tanto saber orar, mas você nem ora. Eu queria tanto ter a autoridade de Deus, você não consagra a sua vida. Mas nós falamos muito que queremos, falamos muito dos nossos objetivos, mas muitas vezes não fazemos nada para que isso aconteça. E Jesus está falando, olha, tem uns que falam sim ao Senhor, mas tem outros que fazem, e aqueles que fazem, esses sim, herdarão o reino. Paulo fala aqui que Satanás se transforma, ou se disfarça como um anjo de luz. Ele está falando desse problema, por causa dos falsos cristãos, por causa dessa maneira relaxada que as pessoas vivem o cristianismo.
É por causa dessa maneira relaxada que é vivido o cristianismo que Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 12 ou 15. Olha o texto tão curioso. Paulo fala assim, olha, mas o que eu faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Olha o contexto aqui. Paulo está falando. Tem um povo aí se dizendo cristão, servo de Deus, mas não é. É isso que Paulo está dizendo assim. O que eu faço é cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Tem um povo aí que quer ter a fama de cristão, mas não é. É isso que ele está falando aqui. Verso 13. Porque são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, pessoas que andam no nosso meio, se fazendo passar por aquilo que não são. Pessoas que andam no nosso meio com o nome de cristão, com título, com Bíblia, com palavreado de cristão, conhecem até a Bíblia, mas não são cristãos. Falsos cristãos. É isso que Paulo está dizendo assim. E ele diz assim, olha, eu não me admiro que isso aconteça. No verso 14, Paulo é bem claro. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E olha o que é que ele fala no verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros de quem? De Satanás. Que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que esses que se fazem passar por uma coisa e são outra, são ministros de Satanás, que se disfarçam de ministros da justiça. Está entendendo o texto? E o fim deles será consoante as suas obras. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ser vigilantes e sóbrios, porque o agir de Satanás não mudou. Ele continua sendo adversário, ele continua sendo sedutor, ele continua sendo acusador e difamador dos filhos de Deus, e ele não faz isso vestido de dragão. Ele faz isso vestido de ovelha. Ele faz isto vestido de cristão, com uma saia comprida às vezes com um coque. As irmãs do coque aí, né? Não põe nenhuma indireta, irmã. Mas é para nós entendermos. É porque a palavra que o Senhor está falando. Olha Atos capítulo 20. Põe Atos capítulo 20, verso 28 a 30. Diz assim. Paulo estava indo para Jerusalém, um pouquinho antes de ser preso, e ele manda chamar os líderes da igreja para deixar um recado para esses líderes lá na praia Mileto. E no verso 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear as igrejas de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Verso 29. Eu sei que depois da minha partida, de entre vós penetrarão lobos vorazes. Ou seja, pessoas que vêm de dentro, de fora para dentro, que não pouparão o rebanho. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Dois tipos de pessoas: que se infiltra na igreja e que causa uma bagunça na igreja, que vem para destruir a igreja, e pessoas que de dentro da igreja se levantam com o mesmo propósito. E por isso que Jesus falou, ele fala lá, Mateus 7, verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Disfarçados de ovelhas, ministros do diabo, disfarçados de ministros da justiça. É claro, meus irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra esse povo, não é contra pessoas, mas nós temos que ser sóbrios. Temos que ser sóbrios e vigilantes, para que os ministros do diabo não tenham espaço no nosso meio. Essa que é a verdade. E o texto continua e diz: resisti-lhes, verso 1 Pedro 5,9, resisti-lhes firme na fé.
Resistir a quem? Ao diabo. Irmãos, o diabo pode até tentar usar quem ele quiser. E ele vai sim tentar nos derrubar. Ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, trazendo desânimo, trazendo frustração, trazendo tristeza. Mas se você está firme na fé, se você está firme na fé, se você diz assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Está a ver aquele leão na jaula lá no circo? Caminhando para lá e para cá, para lá e para cá. É assim que ele está em relação a quem está firme na fé. De vez em quando ele vai usar a boca de alguém para rugir. É verdade. De vez em quando ele vai usar a boca de alguém para nos desanimar. Ele usou a boca de Pedro, por amor de Deus, na frente de Jesus. Jesus está falando ali, eu já falei sobre isso. Jesus está falando ali que era necessário que ele fosse para Jerusalém, para que ele fosse sofrer pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que ele fosse morto. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E Pedro fala assim, não, calma aí, calma aí, não pode. Jesus está falando do plano maravilhoso dele. Jesus está falando do plano que estava traçado antes da criação do mundo, a salvação da humanidade. E Pedro simplesmente diz assim, esquece isso. De maneira nenhuma isso vai te acontecer. Irmãos, Satanás sempre vai usar a boca de alguém para nos traçar um caminho aparentemente mais fácil. Era isso que Pedro estava falando aqui. Não faças isso. Você vai sofrer. Morrer numa cruz. Não. O diabo sempre vai usar a boca de alguém para te apresentar um atalho espiritual. Às vezes a gente ouve com cada coisa. No outro dia estava falando com os irmãos e eles tinham muitos problemas. Era um casal. Tinha muitos problemas no seu relacionamento. Muitos problemas no seu casamento. Muitos. E ele foi falar com o pastor. E ele chega lá e fala assim, pastor, eu e a minha esposa não estamos nos entendendo. Aí o pastor resolveu a situação de uma maneira muito fácil. Olha, se vocês não se entendem, separam. Falou assim, divorcia. Se vocês não se entendem, siga cada um o seu rumo. E acaba o problema. Essa é a saída que Satanás tem para muitos casamentos. Essa é a saída fácil que Satanás quer apresentar para muitos casais. Um caminho aparentemente fácil, mas um caminho de destruição. Um caminho de sofrimento ainda maior. Um caminho egoísta. Porque é o caminho de quem só pensa em si. Não, eu não posso com essa mulher, vou resolver o meu problema, deixar ela para lá e vou para o outro lado. Pois é. E a tua vida espiritual? E os teus filhos? E a tua família? Como é que fica? É a opção mais egoísta que existe. É o divórcio. Satanás nunca vai te propor um caminho de renúncia. Satanás nunca vai te propor um caminho de santidade. Satanás nunca vai te propor um caminho para voltar para as Escrituras. Nunca. Ele vai sempre te propor um atalho. Não está dando canseira mesmo? Larga isso para lá. Está difícil dirigir a igreja, António? Entrega essa igreja. Volta lá para Portugal. Está difícil ser líder do grupo Louvor, Dani? Deixa isso para lá, pá. É mais fácil. Esse é o caminho fácil que Satanás quer. Que a gente abandone aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus colocou nas nossas mãos. O casamento foi Deus que me deu. A minha família foi Deus que me deu. O meu ministério foi Deus que me deu. Quando Ele quiser me tirar, que tire. Irmãos, essa é a saída. Satanás sempre vai propor atalhos. Ele fez o mesmo com Jesus. Jesus é levado por Satanás, né? Não sei como é que isso funcionou. Às vezes fica a pensar, né? Satanás leva Jesus a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e diz assim, olha, eu vou te dar tudo isso. Tudo isso eu vou te dar. Se prostrado me adorares. O atalho perfeito. Era o atalho perfeito. Glória sem sofrimento. Trono sem cruz. Autoridade sem testemunho. É o que muitos querem hoje. Né? Nós queremos a glória, mas não queremos o sofrimento.
Tem muita gente aí que quer ser pastor, mas não quer a responsabilidade do pastoreio. Tem muitos que querem ser mestres, mas não queimam as pestanas a estudar. Tem muitos que querem ser vistos como espirituais, mas não buscam as coisas espirituais. Não foi o que aconteceu com Ananias e Safira? A história de Ananias e Safira não fala de dinheiro. Fala de glória sem sofrimento, sem renúncia. Eles pensavam assim, olha, todo mundo está vendendo aí as casas e dando dinheiro lá na igreja, e o povo está ficando bem, hein? O outro mudaram até o nome do Barnabé. O Barnabé era Barnabé, agora já não é Barnabé, agora já é o filho da consolação. Vamos fazer a mesma coisa, para ver se os apóstolos nos dão um novo nome também, uma alcunha, algo piedoso. Então, olha, a gente vai vender por 1.000, mas vamos guardar 500, vamos dizer que só vendemos por 500. Não se trata do dinheiro aqui, trata-se da atitude de querer um atalho para as coisas espirituais. Glória sem sofrimento. Essa é esta estratégia de Satanás até hoje. É o culto falso, o culto hipócrita, o culto de mentirinha. É uma vida cheia de atalhos espirituais. E Satanás propôs isso inclusive para Jesus. Aquilo foi muito mais do que, olha, ajoelha-te aqui e eu vou-te dar isso. Aquilo foi, olha, esquece a cruz. Satanás estava dizendo para Jesus, esquece a cruz, esquece o sofrimento, esquece a humilhação, tu és Deus, não tens que passar por isso. Mas Jesus estava firme na fé, e ele diz, olha, retira-te de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestarás culto. O que Jesus está dizendo aqui é muito mais profundo. Jesus está assumindo o caminho que Deus tinha para ele. Vai ter sofrimento, mas eu vou ser fiel. Vai ter cruz, mas eu vou ser obediente. Vai ter humilhação, mas depois vai ter glorificação também. Vai ter morte, mas depois vai ter ressurreição. Jesus estava firme na fé. E quem está firme na fé não dá ouvidos às propostas de Satanás. Satanás vem ali, ó, pezinhos de lã. Uma ideia aqui, uma discórdia aqui, uma contenda ali. Ele fez isso com João Batista. João capítulo 3, verso 25 a 30. Coloca aí, João 3, 25 a 30. Verso 25, olha, entre os discípulos de João um judeu, ou seja, entre um judeu e um discípulo de João, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. A purificação era o batismo. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além de Jordão, ou seja, Jesus, ao qual tens dado testemunho, está batizando e todos saem ao seu encontro. E João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo está presente e ouve e fica contente por causa do noivo. Pois minha alegria já se cumpriu e convém que ele cresça e que eu diminua. Olha aqui como o diabo vem com pezinhos de lã. Tudo começa com uma contenda, no verso 25. Começam a brigar ali, como é que é esse negócio do batismo? É por imersão, é por aspersão? Não sei se era isso que eles estavam discutindo, mas hoje a igreja discute isso aí. Né? Tem que mergulhar tudo, é só na cabeça. Estavam discutindo isso aí. Na realidade é tudo ego inflamado. É todo mundo querer ser melhor do que todo mundo querer saber tudo mais do que todo mundo. E eles começam com uma discussão. Os próprios discípulos de João começam a debater quem era mais importante. Os próprios discípulos de João começam a comparar ministérios. A igreja do outro cara está melhor, está a bombar lá. A igreja lá está, acho que a agenda lá está mais ativa lá. Tem mais eventos, tem umas luzes mais bonitas, coloca tudo escurinho, um ambiente mais íntimo, né? Dá para eu dormir, ninguém vê, né? Não precisa nem ler a Bíblia porque está escuro. Então eu acho que a gente vai ter que adotar esse sistema aí, João, que está ficando para trás. É isso que esses homens estavam fazendo, né? Ele diz, olha, mestre, aquele que estava do outro lado, que você batizou, agora está mais gente indo ter com ele. O seu ministério está ficando para trás, João. João Batista, você tem que mudar a estratégia. Você está pregando muito duro. Deixa de chamar o povo raça de víboras. Você não pode ficar chamando o povo raça de víboras. Ninguém vai vir na igreja, né? Você está sendo muito bruto. Não fales tanto de pecado.
Faz um evangelho mais light, mais coach, mais prosperidade. O povo quer isso. Essa era a mensagem escondida que Satanás estava a levar através daqueles discípulos para João Batista. Ciúme espiritual. Você sabia que tem ciúme espiritual? Existe ciúme espiritual? Você sabia disso? Tem pessoas que não fazem nada, mas têm ciúme de quem faz. Você sabia disso? Pessoas que não fazem nada na igreja, só sabem criticar quem faz. Infelizmente, é muito triste isso. Tem pessoas que não têm coragem nem para ler a Bíblia, mas têm ciúme de quem prega. Porque tem muita oportunidade, né? Porque é sempre o mesmo que prega, sempre o mesmo que tem oportunidade, sempre o mesmo que fala de Jesus. Mas é os mesmos que estudam a Bíblia, é os mesmos que estão presentes no estudo, é os mesmos que buscam, né? Tem pessoas que não têm coragem de orar, mas têm ciúme de quem ora. Tem pessoas que não têm coragem de assumir uma liderança de igreja, mas só sabem criticar quem o faz. Isso é ciúme. E Satanás tentou o próprio João Batista. João podia ter pensado assim: não, eu sou João Batista. O negócio que Deus mandou para eu fazer faz parte do meu nome. Porque o nome dele era João. Batista era aquilo que ele fazia. Eu sou João Batista. Então, eu comecei esse negócio aqui. Isso aqui é meu. Eu tenho direitos de autor. O negócio tem o meu nome. Se quer fazer, você tem que pagar. Eu podia ter pensado assim: eu comecei isso. Deus me chamou a mim para fazer isso. Quem que eles pensam que são? Talvez alguns poderiam pensar assim hoje. Mas a resposta dele, no verso 27, demonstra quem está firme na fé. Ele disse: olha, o homem não pode fazer coisa alguma se do céu não receber. E João mata aqui toda a comparação. O ministério não é conquista pessoal, é dádiva soberana de Deus. Se algo cresce, é porque Deus deu. Se algo diminui, é porque Deus está redirecionando. Não é injustiça, é soberania, é governo divino. João sabia bem quem ele era. E ele sabia bem quem ele não era. Ele diz no verso 28, eu não sou Cristo. Eu não tenho ilusões. Porque a gente às vezes pode correr o risco de pensar que isso é por causa de nós. Talvez você corra o risco de pensar que a igreja é o pastor. Não é o pastor, não. Eu vou lá, é ele que prega. É ele que faz, é ele que ensina, né? De vez em quando tem os irmãos também, mas normalmente é ele. Então a igreja é o pastor. Não, a igreja é de Jesus. E nós não podemos trocar isso. E João tinha certeza de quem ele não era. Ele dizia: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E é esse ponto que muitos falham, porque quando o ministério cresce, a tentação é confundir a função com a identidade. Eu estou como pastor hoje, mas acima de tudo eu sou servo de Deus e filho dele, submisso ao meu Senhor e meu Pai. Esse é quem eu sou. O que eu faço é pastorear uma igreja. Jesus nunca se esqueceu de quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Ele sabia, eu não sou o Cristo. Ele sabia que Cristo era superior a ele. João. Então, e ele depois conta essa metáfora do noivo e da noiva. Quando o centro somos nós, podemos nos entristecer. Quando o centro é uma pessoa na igreja, você pode ficar triste com essa igreja. Você deve até considerar frequentar essa igreja. Isso significa que estamos a fazer tudo errado. Se o centro na igreja é uma pessoa, então nós não entendemos nada do que é o Evangelho. Agora, se o centro é Jesus, nós devemos nos alegrar como João se alegrou e diz: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. E isso não é falsa humildade, isso é alinhamento com o plano de Deus. João não está sendo apagado, ele está sendo concluído. O seu ministério não fracassou, ele foi bem sucedido exatamente porque apontou para Cristo e saiu de cena na altura certa. Essa aqui é a grande verdade. Não podemos esquecer que tudo vem do céu. E a comparação começa a surgir quando perdemos a clareza de quem somos. Mas a alegria permanece quando Cristo é o centro. João Batista mostra o auge da maturidade espiritual. É alguém se alegrar com a sua própria irrelevância. Já pensaram nisso? Isso é o auge da maturidade espiritual.
é quando eu me alegro por ser tão irrelevante. Porque eu sei que se eu sair daqui e se eu morrer amanhã, dia 31 às 10 da noite, vai começar o culto aqui e vai ter pregador e vai ter louvor e vai ter os irmãos a adorar a Deus, porque a vossa fé não está no pastor, mas está no Deus que levantou esse pastor, obviamente. Quando você entende que você não é visto, mas Cristo é, então você venceu. Essa é que é a grande verdade. O diabo tenta mexer com o nosso ego e tentou mexer com o ego de João Batista, né? Mas João resistiu firme na fé. É o que diz o texto, verso 9. Resistir-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. Irmãos, a vida cristã é uma vida de luta. A batalha cristã é constante. Necessita vigilância constante. Tem perseguições, tem desilusões, tem momentos de fraquezas. Mas não é só para si. É todo mundo. É toda a gente. Aquilo que você sofre hoje como cristão, que você acha que é muito, tem cristãos que sofrem muito mais. Tem pessoas que sofrem muito mais. Tem pessoas que são mortas pelo amor de Cristo. Tem pessoas que veem a sua família toda fulminada por amor de Cristo. E nós às vezes ficamos preocupados com coisinhas ridículas na igreja. Irmãos, todo mundo passa por lutas. Não pense que você é a última bolacha do pacote. Olha, o Elias, né, ficou triste ali. Eu sou coitado, só sobrou eu. O teu povo, né, quebrou a aliança, derrubou o altar, está se voltando para os outros deuses. E Deus fala assim: calma aí, você não pensa que é o último, não. Tem mais 7.000, que os joelhos não dobrou para Baal, não. Não pensa que você é o único que luta. Não pensa que você é o único que tem tentações. Não pensa que você é o único que sofre pelo Evangelho. É o que Pedro está falando. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a irmandade ao redor do mundo. Vamos deixar de ser vítimas. Vamos assumir a nossa natureza renovada em Cristo Jesus. Viver essa luta com maturidade, com força, com firmeza de fé. Todo mundo. Não pense que a sua luta é maior do que a do seu irmão. Talvez o seu irmão tenha lutas muito maiores e mais graves que a sua, mas tem algo que você não tem. É maturidade para encarar essas lutas. Você olha para o seu irmão, parece que está tudo bem, mas talvez dentro dele está uma luta contra o seu ego. Talvez dentro dele está uma luta contra a soberba, uma luta contra a pornografia, uma luta contra o cigarro, uma luta contra o álcool, uma luta contra a fofoca. Você olha para ele, parece que está tudo bem, mas lá dentro ele está lutando, ele está lutando, ele está lutando. Por fora parece que o irmão nem sabe o que é luta, mas por dentro ele está ali resistindo, sendo fiel a Deus, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus. E maturidade nos faz olhar uns para os outros como iguais. Maturidade nos faz olhar uns para os outros como pessoas reais que somos. Pessoas que vivem lutas contra inimigos das nossas almas, mas não, lutas contra nós mesmos. Uma luta contra a sua carne que não se converte nunca. A sua carne nunca vai se converter. O seu velho homem está pregado na cruz, está morto. Mas a sua carne, ela nunca vai se converter. Carne não converte. Ok? Então, quando Jesus vier nos buscar, esta carne não vai subir. Carne não se converte. E da mesma maneira que você luta contra a sua carne, o seu irmão que está ao seu lado luta igual. Há fraquezas diferentes, mas luta igual. E maturidade é olhar para o meu irmão como alguém que luta como eu luto. Com alguém que sofre como eu sofro. Alguém que tem tentações como eu tenho tentações. Alguém que cai como eu caio. Alguém que tem problemas, tem falhas, como eu tenho defeitos e falhas. Porque o inimigo, que nós falamos aqui, que se chama Satanás, diabo, sedutor, ele sabe onde nos seduzir. Agora, o outro inimigo que nós temos, o nome dele sabe qual é?
Você abre a sua carteira e veja o seu cartão de identidade aí. O meu é António Soares. Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o meu pior inimigo. Irmãos, isso é tão sério. Eu não sei, quem lê a Bíblia sabe disso. Mas isso é tão sério que Deus um dia vai mudar até o teu nome. Você sabia disso? Você sabia que um dia Deus vai mudar o nome de cada um de nós? Porque o nome que nós temos hoje não reflete aquilo que Deus planejou para nós. Apocalipse capítulo 2, verso 17, Jesus diz, olha, ao vencedor será dado um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O nome atual que você carrega, ele traz quedas, ele tem pecados, limitações, mas o novo nome que você carregará, ele tem a redenção do Senhor, o propósito cumprido, a identidade restaurada em Cristo Jesus. E quando eu entendo que eu mesmo sou o meu maior inimigo, isso nos chama a ter humildade, a clamar por misericórdia e à maturidade. E antes de eu apontar o outro, antes de eu apontar o meu irmão, antes de eu apontar a minha irmã, precisamos reconhecer que a maior batalha acontece dentro de você. A maior batalha acontece dentro de mim. E eu só venço pela graça de Deus sobre a minha vida. Hoje nós já vivemos uma nova história, aqueles que estão em Cristo. Porém, ainda estamos sujeitos a uma natureza caída. Uma natureza que nos puxa para baixo o tempo todo. Mas quando o Senhor nos libertar definitivamente deste corpo corruptível, Ele mudará a nossa identidade por completo. E esse novo nome que o Senhor nos dará, Ele aponta para verdades muito fortes. É o fim definitivo da antiga identidade, marcada por pecado, marcada por fracasso. Tudo novo, sem dor, sem problemas, sem tristeza, sem culpas. Uma identidade plenamente alinhada com o Senhor, plenamente alinhada com Cristo, sem rachaduras. Porque é para isso que o Senhor nos predestinou, para sermos a imagem do seu Filho. Eu acho tão engraçado, as pessoas me perguntam assim, eu sou muito mau para essas coisas. Quando a pessoa vem perguntar, pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Aí não sei, se calhar a pessoa está à espera que eu faça uma oração especial, sinais de fumo, não sei. Tire da cartola qualquer coisa. Não, Deus quer que você seja um empresário ou um cantor, não sei. Porque a Bíblia diz que o propósito que nós temos para a nossa vida é sermos conforme a imagem do seu Filho. Só que isso não chega para nós. Isso não é atrativo para nós. Mas a Bíblia diz que Ele nos predestinou. Tem os irmãos que gostam aí da predestinação? Romanos 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Você não sabe qual é o propósito da sua vida. Eu não sei porque é que Deus me criou, não sei porque é que Deus me trouxe para a França, não sei porque é que Deus me trouxe para ali, não sei porque é que Deus isso, não sei. Olha, Deus quer que tu sejas da imagem do seu Filho. Não tem outra. Tudo o resto que você possa ouvir é duvidoso. Agora, isso é uma certeza. Tem muita coisa que destrói a sua vida porque ouviu coisas duvidosas. Eis que eu te digo, eis que eu te aponto, o Espírito me revela. Olha, da minha boca vocês só vão ouvir, o Espírito me revela que Deus quer que vocês sejam a imagem do seu Filho. E essa profecia eu digo com toda a autoridade e certeza, porque esta é verdadeira. Então essa nova identidade, alinhada com o propósito, alinhada com aquilo que Cristo é em nós, e um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, pensa assim, quem vai saber desse novo nome? Tu e Deus. É tipo o vosso segredinho. Já viram? Isso já fala de intimidade com Deus. Intimidade com o Senhor. E Deus não tem só um novo nome para nós. Ele tem uma coroa de vida para nós. Mas para alcançar essa coroa existe um caminho a percorrer. É lógico, nós não somos salvos por obras, mas quando o Senhor nos alcança, Ele nos faz percorrer um caminho, alcançar
essa coroa existe uma caminhada para suportar. Para alcançar essa coroa existem batalhas. E glória a Deus por isso. Quem tem batalhas aqui? Quem tem lutas aqui? Só quem tem lutas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que você tem lutas. Eu queria entrar no segundo texto. Não sei nem se vai dar tempo para acabar. Tiago capítulo 1, verso 12. Olha o que é que Tiago está falando aqui. Você tem lutas? Acha que isso é ruim? Olha o que é que a Bíblia diz. A palavra inspirada de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Você tem lutas? Bem-aventurado seja. Bem-aventurado. Você é feliz por ter lutas. Porque nessas lutas Deus está te capacitando, Deus está te moldando, Deus está te fazendo ser aprovado. Bem-aventurado é feliz. Cada vez que te vires numa batalha, cada vez que te vires numa luta, te alegra. Fica contente com isso. Cada vez que te vires numa luta, fica feliz. O diabo está tentando te destruir, mas tu vais sair dessa luta ainda mais forte. O inimigo quer te desanimar, mas levanta a cabeça que ele está sendo um instrumento para te capacitar ainda mais. Não é o que Jesus falou? Aquele que perseverar até ao fim será o quê? Salvo. Depois de toda aquela provação por parte do diabo, Jó diz das frases mais impactantes de toda a palavra. E diz assim: olha, eu conhecia-te, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitos só veem o Senhor depois de passar por lutas. Muitos só conhecem o Senhor depois de passar por sofrimentos. Muitos só conhecem o Senhor depois de passar por perseguições. Muitos só conhecem o Senhor depois do pior momento da sua vida. É lá, quando Deus te humilha, te quebra, é lá que Deus fala assim: olha, os cacos já estão todos bem quebradinhos, daqui que eu vou fazer de novo esse vaso para a minha glória e para a minha honra. Então por isso que a palavra diz: olha, está passando por lutas, dificuldades, bem-aventurado és, feliz tu és. Feliz tu és. É em meio às lutas que Deus vai se revelando na nossa vida. Irmãos, quem não tem luta não tem testemunho. Quem não tem luta não tem testemunho para contar. Quem não tem luta não tem vitória para se alegrar. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E é em meio às lutas que mais temos consciência do tanto que dependemos de Deus. E é em meio às lutas que nós somos aprovados. Qual é a parte mais difícil de tirar a habilitação de condução? A prova. Todo mundo fica nervoso. Quem já tirou a habilitação aqui? Ele fica nervoso, né? Dia de prova, não sei o quê, será que vai dar certo e não sei o quê. Mas é difícil, né? Mas como é que eu faço para ser habilitado? Eu tenho que passar nesta prova. Quer ser habilitado? Passe na prova. Receba a coroa da vida que o Senhor prometeu. Não é para qualquer um. A coroa da vida não é para qualquer um, não. Tiago fala lá: o Senhor prometeu aos que o amam. Quem verdadeiramente ama a Deus, quem verdadeiramente ama a Deus e está firme na fé, não desiste no meio das provas. Não desiste. Quem ama a Deus persevera. Quem ama a Deus, nada o pode separar do amor dele que está em Cristo Jesus. Não é o que diz Romanos 8? Todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente e nem do porvir, e nem poderes, e nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer criatura. Tem umas criaturas difíceis aí, mas nem qualquer criatura pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você ama a Deus, não há criatura no céu ou na terra que possa te separar dele. Verso 13 diz: ninguém ao ser tentado, olha, sejam felizes pelas provações, mas ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Por isso que nós somos o nosso maior inimigo. Não vale a pena culpar Deus pela sua falha.
Não vale a pena culpar Deus pela sua fraqueza. Não vale a pena culpar Deus pelo seu pecado. O texto é bem claro. Deus, ele é completamente santo. Ele não compactua com o mal. E Ele não induz ninguém ao pecado. Mas é verdade que nem tudo é 100% culpa do diabo. O diabo só trabalha com a matéria-prima que você disponibiliza para ele. Satanás, ele vai explorar desejos que já existem na sua vida. Por que é tão importante ter essa consciência? O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 3, verso 6? A Eva quis comer aquele fruto. Ela teve o desejo de comer aquele fruto. Ela olhava, era formoso, era agradável, era bom para dar entendimento. E Satanás, sabendo disso, calma aí, está girando na mente dela alguma coisa. Então, se está girando alguma coisa na mente dela, eu vou agarrar isso e vou cultivar isso que está girando na mente dela. Algo que já estava. Ele chega perto de Jesus e diz: olha, 40 dias sem comer. Olha, não é do Filho de Deus? Certamente estás com fome. 40 dias sem comer, eu ficaria com fome. Talvez estava até precisando ficar 40 dias sem comer. Mas ele olha para Jesus e fala assim: olha, tu não és o Filho de Deus? Eu sei que você está com fome. Mas essas pedras aqui, se quiser, você pode transformá-las em pão. O diabo tentou algo que era uma vontade de Jesus comer. A vontade de Jesus era comer, ele estava com fome. Então, vemos como é que ele trabalha, ele explora desejos que já estão existentes. Ele não cria natureza pecaminosa. Ela já está no homem. Agora, ele age como um sedutor e não como um criador de cobiça. O diabo sabe das nossas cobiças, das nossas fraquezas, e vem e coloca uma bandejinha na nossa frente, uma isca, um engodo, e nós caímos de igual patinho. Por isso que nós somos o nosso maior inimigo. A Bíblia ensina que o maior campo de batalha está em nós e não fora de nós. Está na nossa vida. Por isso que a palavra por hoje é: sede sóbrios e vigilantes. Cuidado com aquilo que você tem alimentado a sua mente, pois é na sua mente, é na minha mente que o pecado nasce. Olha o que é que diz lá no verso 15, eu já estou terminando. Então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago encerra o texto com uma progressão moral e espiritual, quase como uma genealogia do pecado. Ou seja, nada é acidental. Nada é acidental. Nada acontece de uma hora para a outra. Houve uma cobiça primeiro. Houve um desejo desordenado que nasce no coração caído humano. O problema não é o ato, é a raiz. E é na raiz que nós temos que cortar. É na raiz que nós temos que vigiar. É no pensamento, é antes de ser. Porque quando ele é consumado, ele já existiu. Quando ele é consumado, gera morte. Mas o pecado já tinha nascido no interior. É isso que Tiago está falando. E é aqui, quando eu penso algo, quando nós pensamos algo de alguém, quando eu penso algo, por exemplo, mal do irmão, um preconceito, às vezes eu não conheço lado nenhum, e eu penso assim, eu não vou com a cara daquele irmão. Irmão, repreenda isso. Não venha com essa história de, é um sexto sentido que eu tenho. Por amor de Deus. Porque nós temos inclinação para o mal. Nós temos inclinação para pensar errado. Aí o meu coração me diz, mas o seu coração é completamente enganoso. E quando começa a brotar um pensamento ruim, seja de pecado, seja de vontade de fazer qualquer coisa, uma masturbação, ver pornografia, fumar, me drogar, essas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, que são prisões. Quando começa a vontade, muda, vai ver um filme, vai ocupar a mente com outra coisa, corta pela raiz, repreenda em nome de Jesus. Não gostamos de dizer está amarrado em nome de Jesus? Não gostamos de dizer sangue de Jesus tem poder? E tem poder, e é nessas alturas que a gente tem que usar. Não é nas conversas aqui do corredor da igreja, não. É quando eu estou lá no meu quarto e no telemóvel ali aparece aquela moça bonita, aí eu só para ver mais de perto. É aí que a gente tem que clamar: sangue de Jesus tem poder.
É aí que eu tenho que clamar assim, está repreendido em nome de Jesus. É aí que eu tenho que fugir da aparência do mal. É aí que é a batalha espiritual. É aí que é a luta, porque é aí que o diabo quer te enganar. Ele vai usar uma cobiça, um desejo seu, e a gente vai alimentando esse desejo ao contrário de cortar esse desejo. E se eu não faço isso, essa cobiça, esse desejo, ele é alimentado. E quando ela é alimentada, ela concebe, dá à luz, diz a palavra. É uma linguagem intencional. O pecado não surge espontaneamente. Não surge espontaneamente. Ele é gestado na mente da pessoa. A cobiça dá à luz ao pecado. Ou seja, aquilo que você tolerou na sua mente, aquilo que você tolerou no seu interior, vai se manifestar no exterior. O pecado invisível é sempre filho. O pecado visível é sempre filho de um processo invisível. Essa é que é a grande realidade. Por fim, Tiago afirma que o pecado, quando consumado, ele gera morte. E gera morte mesmo. Que não tem nada mais mortífero que o pecado. No meio da igreja, na sua família, na sua comunhão com Deus, não existe nada mais mortífero que o pecado. E esse é o objetivo de Satanás, de separar de Deus, de separar uns dos outros. Esse é o objetivo do pecado. E o inimigo, ele não começa no ato consumado, ele começa no desejo da mente. E Deus, em sua santidade, nos chama para lidar com a raiz e não para lidar com o fruto. Essa é que é a grande verdade. Por isso a vigilância cristã não é paranoia. Não é paranoia. Quando a gente diz assim, vigia, irmão, não é paranoia. Não é porque somos quadrados. Não é porque somos mais santinhos. Não, é porque a gente tem que vigiar mesmo. Porque a gente tem que ter cuidado com aquilo que fala. A gente tem que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A gente tem cuidado com as nossas ações. A gente tem que ter cuidado com aquilo que vê. A gente tem que ter cuidado com aquilo que fala. A gente tem que ter cuidado com aquilo que alimenta a nossa mente, porque é lá que nasce o pecado. A sobriedade é maturidade. E a resistência firme na fé começa e tem que começar antes do pecado ser gerado. E Tiago não termina esse ensino para nos condenar, mas para nos despertar. Porque quem entende o processo do pecado aprende a cortar o mal pela raiz. Não é negociar o seu desejo, é submetê-la à graça de Deus. Eu quero terminar com o texto de Tiago capítulo 4, verso 7. Vamos ficar de pé. Aleluia. Tiago 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é exatamente por isso que a palavra insiste: seja sóbrio e vigilante. Cuidado com as coisas que você pensa. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Não se coloque em posições que vão ser um atrativo para a sua cobiça, para o seu problema. Porque lembre-se, a maior batalha espiritual acontece dentro de cada um de nós. E só a graça de Cristo pode interromper esse ciclo antes que ele produza morte. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O grupo Louvor vai estar nos dirigindo. E que você possa olhar para a sua vida, olhar para a sua situação, para as suas fraquezas, olhar se você tem fugido dessas aparências do mal, como é que tem sido a sua santidade, você está se separando para as coisas de Deus, você está se misturando com o mundo, você tem sido um crente verdadeiro, sincero. Um crente verdadeiro não é um crente perfeito. Atenção, não existe crente perfeito. Existe crente verdadeiro, sincero, que não é falso, que não finge ser o que não é, que não finge uma espiritualidade que não tem. Isso é um crente verdadeiro. Tem falhas, reconhece, tem problemas, reconhece, está lutando, está trabalhando, mas ele é verdadeiro. E isso é um crente verdadeiro.
Não é um crente perfeito. Crente perfeito não tem. Não tem crente perfeito, não tem pastor perfeito, não tem grupo de louvor perfeito, não tem nada perfeito neste mundo. Esse mundo está todo imperfeito. Agora, o que Deus requer de nós é verdade, sinceridade, encarar os problemas com maturidade, as lutas com maturidade, e olhar, antes de olhar para o outro, olhar para a luta que está a existir dentro de mim e ter consciência que dentro dele também existe uma luta difícil que ele está travando, como a sua também é difícil. Todos nós. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome.